Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. E eu estou aqui novamente, meus irmãos, para rogar a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, que chegou a hora. É tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é permanente e boa notícia. Sim, meus irmãos, quando cada um de vocês olha para essa mensagem aqui pode ser considerada uma fábula, uma invencionice para te iludir e te enganar, para que você possa praticar coisas erradas? Não. Já deu para você perceber que não. Porque essa mensagem aqui vem da parte do Senhor Jesus. Por isso ela é séria e eficaz na sua vida, para a sua vida. Para que, ao ler essa mensagem, você possa se conscientizar com sua mente que você tem que voltar para o Evangelho genuíno. É isso que o Senhor Jesus quer dizer, para você voltar para o Evangelho genuíno. Porque Ele está vendo que a sua vida e a vida de muitas outras pessoas, muitos outros irmãos, estão envolvidas, enredadas por um outro Evangelho, que é um Evangelho misturado, deturpado e pervertido. E isso não serve para a sua vida. Não é útil. Não traz bons resultados para a sua vida. Pelo contrário, só traz mais consequências. Graves consequências na sua vida estão sendo causadas por causa do Evangelho misturado, deturpado e pervertido, que muitos estão vindo pregando para você assim, dessa forma. E isso já está demais. Já foi muito além do Evangelho do Senhor Jesus. Já ultrapassou, já perverteu demais. E é isso que está acontecendo hoje. O Senhor Jesus está vendo isso. Tudo está patente aos olhos dele, meus irmãos. Tudo está patente aos olhos dele. Ele não vai ser enganado por ninguém. E você também não pode ser enganado. E para você não ser enganado, o Senhor Jesus envia essa mensagem aqui para você. Para você fugir do Evangelho misturado, deturpado e pervertido, que só está enganando a sua vida, para você voltar para o Evangelho genuíno. Porque esse sim não vai enganar a sua vida. Pelo contrário, vai fazer você viver no que é certo, no que é aprovado, naquilo que o Senhor Jesus concorda. Então, é hora de você começar a se conscientizar disso, para que assim você possa conseguir escapar do Evangelho misturado, deturpado e pervertido, e voltar para o Evangelho genuíno, puro e simples do Senhor Jesus. Porque esse Evangelho é o Evangelho que abre os olhos das pessoas para elas poderem enxergar a verdade que está em Jesus. Para que elas possam enxergar a sã doutrina, para que elas possam enxergar a graça genuína, para que elas possam enxergar que somente o Senhor Jesus pode salvar. Ele foi o único credenciado pelo Pai para isso. Ele foi o único que recebeu o mandato do Pai para nos guiar como pastor e bispo de nossas almas. O Evangelho genuíno te faz enxergar tudo isso de forma muito clara e simples, para que em você só fique certeza e convicção, e para que a sua consciência não seja pervertida, e nem a sua fé seja pervertida também, por causa do Evangelho misturado do Pai pervertido. Então, meus irmãos, não se engane mais. Não tolere mais quem vem pregando um Evangelho misturado do Pai pervertido para você. É hora de você fugir, é hora de você escapar, é hora de você sair fora disso, sair desse fogo. Esse fogo que está levando muitas pessoas para a ruína e perdição. É isso que está acontecendo. Então, chegou a hora de você dar ouvidos à mensagem que vem da parte do Senhor Jesus, que é esta aqui. Ela está dizendo para você voltar para o Evangelho genuíno. É isso que você tem que fazer. Para o seu próprio bem. Para o seu próprio bem. Se você não quiser o seu próprio bem, aí é problema seu. Mas eu sei que muitos vão querer. Então, que essa mensagem aqui, que vem da parte do Senhor Jesus, possa cumprir um objetivo na sua vida. E o objetivo que ela tem que cumprir é o de fazer com que você possa voltar para o Evangelho genuíno do Senhor Jesus. Então, que isso possa acontecer com você e com todos os nossos outros irmãos, em nome do Senhor Jesus.
Mas, meus irmãos, além dessa mensagem inicial sobre o Evangelho, baseado nessa mensagem aqui que veio da parte do Senhor Jesus para a sua vida hoje, agora aqui eu vou ler mais uma mensagem que também vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje. E o nome dessa mensagem é Fábulas. Sim, meus irmãos, o nome dessa mensagem é Fábulas, porque, infelizmente, hoje por aí nas denominações existem muitas fábulas, existem muitas invencionices, coisas inventadas por homens para iludir a muitos, para que aqueles que estão sendo iludidos por essas fábulas, por essas invencionices, comecem a lotar os templos e as denominações desses homens. Eles inventam muitas coisas para atrair essas pessoas. Muitas coisas que não tem nada a ver com o Senhor Jesus, nem com o Evangelho, nem com a verdade, nem com a graça, nem com a sã doutrina. Pelo contrário, muito pelo contrário mesmo, estão totalmente fora dessas coisas. E são coisas inventadas para atrair pessoas. Porque eles querem atrair a membresia. Quanto mais pessoas forem atraídas ali, mais dízimos eles vão recolher dessas pessoas. É isso que eles querem. E para atrair essas pessoas, eles criam invencionices, eles criam fábulas, contam fábulas, histórias inventadas, invencionices das mais absurdas possíveis, das mais horríveis possíveis, para atrair pessoas. Esse é o objetivo deles. Mas o Senhor Jesus, que não quer que isso aconteça com você, nem comigo, e nem com nenhum de nossos outros irmãos, Ele quer que cada um de nós hoje possamos escapar dessas fábulas, sair fora, fugir delas, sair de onde elas estão sendo contadas, para atrair pessoas, que são as denominações. Se você continuar nessas denominações, de certa forma você vai ser iludido por essas fábulas e vai começar a praticar aquilo que elas vão te levar a fazer. Então, o Senhor Jesus quer te livrar disso, quer fazer você escapar, quer fazer você sair fora. Então, essa mensagem aqui tem esse objetivo. Mas antes de ler essa mensagem em si, que se chama Fábulas, eu vou ler aqui um texto das Escrituras que tem a ver um pouco com essa questão de fábulas, embora o texto que eu vou ler aqui vai falar um pouco sobre mágicas. Mas as mágicas e as fábulas, ambas servem para iludir pessoas. Tanto as mágicas como as fábulas só servem para iludir pessoas. E muitas pessoas estão sendo iludidas por isso, meus irmãos. E isso tem que acabar. Isso é um erro que tem que acabar. Essa falha não pode mais ser cometida por ninguém. Ninguém mais pode cair nesse erro. Você não vai mais cair nesse erro depois que ouvir essa mensagem. Então eu vou ler aqui esse texto das Escrituras que está escrito em Atos dos Apóstolos. E o texto começa assim. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Então, meus irmãos, esse homem Simão, por praticar mágicas ali em Samaria, ele iludiu muitas pessoas com suas mágicas. Ele iludiu muitas pessoas a acreditarem nele, a ponto de chamarem ele de grande vulto, de grande poder. E ele se deixou levar por essas palavras. Mas, quando o povo de Samaria começou a dar ouvidos a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do Senhor Jesus, do Evangelho, eles começaram a deixar as mágicas pelas quais se deixaram ser iludidos. Eles deixaram de seguir Simão para seguir agora
ao Senhor Jesus, em quem eles creram pela pregação do Evangelho. E até mesmo, o texto diz que até mesmo o próprio Simão abraçou a fé e foi batizado. Então, meus irmãos, o que podemos concluir desse texto? Que o Evangelho, o Senhor Jesus, a verdade, tira as pessoas, consegue tirar as pessoas, consegue abrir os olhos das pessoas para que elas possam ver o erro em que elas estavam caindo, no erro de serem iludidas pelas mágicas que Simão praticava. E isso é algo muito eficaz, foi algo muito eficaz na vida dessas pessoas e também na vida do próprio Simão, que também abraçou a fé, creu na pregação. Então, o Evangelho, ele supera, ele derrota, ele destrói as mágicas, as fábulas, as invencionices que são criadas para iludir pessoas. O Evangelho desvenda os olhos, os ouvidos e faz com que as pessoas possam olhar para o Senhor Jesus, porque é nele que está a verdade, nele que está a graça, nele que está a sã doutrina, nele que está a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Pela pregação do Evangelho, aquelas pessoas começaram a viver isso, a crer nisso. E começaram a viver no Senhor Jesus. Eles começaram a viver em Cristo. E assim eles se tornaram novas criaturas. E o ser nova criatura para eles superou em muito aquelas mágicas nas quais eles acreditavam por terem sido iludidas por elas. E isso aconteceu também com Simão, meus irmãos. E pode acontecer com você hoje. Pode acontecer com você hoje. Se você começar a olhar para o Senhor Jesus, para o Evangelho, para a graça, para a verdade, e crer nisso, tudo isso vai operar em você de forma eficaz, para que você nunca mais dê ouvidos às mágicas, às invencionices, às fábulas que estão acontecendo por aí nas denominações. Porque em muitas denominações tem muitos praticando mágicas hoje, meus irmãos. Tem muitos por aí praticando mágicas para iludir as pessoas. Iludir as pessoas que estão nas denominações. Tem muitos vídeos na internet falando sobre isso. Existem mágicos nas denominações praticando mágicas para iludir as pessoas. E isso é uma estratégia do diabo para semear mentiras, iludir pessoas para que elas fiquem iludidas por essas mágicas, por essas invencionistas que são criadas por aí. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus quer nos livrar disso aí. Então, eu vou ler aqui a mensagem que ele enviou para as nossas vidas hoje, que se chama Fábulas. E ela começa assim: está escrito: e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Meu irmão, o conjunto de fábulas, que são histórias fantasiosas e fantásticas, e que são também invencionices, tem levado muitos a não conhecer e até a se recusar a dar ouvidos à verdade. Por isso, as fábulas representam um perigo grave que todos nós devemos rejeitar. Leia na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 7. Meu irmão, lá no primeiro século, logo depois da ascensão do Senhor Jesus, os apóstolos nunca fizeram ninguém conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Todos os que creram ficaram sabendo disso por meio da pregação da verdade do Evangelho, porque os apóstolos foram testemunhas oculares da sua majestade. Meu irmão, tome muito cuidado com quem hoje está engenhosamente inventando fábulas, pregando assim fantasias, porque muitos estão se cercando desses mestres, segundo as suas próprias cobiças, entregando-se às fábulas que eles pregam, e com suas invencionices eles conseguem conquistar
e enganar o coração dos incautos, ou seja, dos ingênuos. E para isso eles até inventam doutrinas que são preceitos de homens. Meu irmão, nunca se ocupe com nenhuma fábula e nunca deixe que as invencionices possam te desviar da verdade do Evangelho de Cristo. E por mais que seja duro aos seus ouvidos, procure sim suportar a sã doutrina, perseverando nela até o fim. Meu irmão, nunca se afaste da esperança do Evangelho por causa de fábulas, como muitos estão fazendo por aí, porque somente o Evangelho te traz a segurança de fazer com que você possa tomar posse da vida eterna. Meu irmão, o ensino das Escrituras condenam as fábulas. Então, nunca se desvie da verdade que as Escrituras te ensinam e continue na carreira que lhe foi proposta, olhando firmemente, com seriedade, só para o Senhor Jesus, seu exemplo, porque só dessa forma você nunca vai se entregar em tempo algum às fábulas e às invencionices que existem por aí nas denominações. Então, meus irmãos, essa mensagem é muito clara e simples, e o objetivo dela é conscientizar a sua vida, para que você não caia mais em fábulas, em invencionices, em mágicas, que só servem para te iludir, para te enganar, para te fazer cair em erros que estão te levando para se desviar da verdade. E o principal responsável por isso, ou seja, quem está por trás de tudo isso, é o diabo, o pai da mentira, o pai das ilusões, o sedutor de todo mundo. Ele está seduzindo as pessoas com mágicas, com invencionices, com fábulas, e muitos estão se deixando levar por isso aí, nas denominações. Isso é uma realidade, é um fato que o Senhor Jesus está vendo. Ele não está satisfeito com isso em tempo algum. E por isso, ele hoje te enviou essa mensagem, para que você, ao ouvir essa mensagem, possa começar a se conscientizar mesmo, para que nunca mais você possa dar ouvidos às fábulas, nunca mais possa se entregar às invencionices, às mágicas, que só servem para te iludir, para te enganar. Muitos estão sendo enredados e envolvidos por isso, meus irmãos, por aí nas denominações. Mas agora é hora de acabar com isso, é hora de fugir dessas coisas, é hora de escapar, é hora de voltar para o Evangelho genuíno, é hora de voltar para o Senhor Jesus, para a verdade, para a graça, para a sã doutrina, porque tudo isso vai contribuir em muito para que você nunca mais possa dar lugar em sua vida para as mágicas, as invencionices, as fábulas que são contadas por aí, para atrair pessoas para as denominações. É isso que está acontecendo. É só você ver, dá para notar, dá para perceber. As denominações superlotadas de pessoas assim, ávidas por essas mágicas, por essas invencionices, por essas fábulas. Então, meus irmãos, isso é hora de acabar com isso. O Senhor Jesus vai acabar com isso em sua vida, com essa mensagem. Quando essa mensagem produzir um resultado em sua vida, isso vai acontecer de forma eficaz, para que assim você nunca mais possa dar ouvidos a essas fábulas, a essas invencionices e a essas mágicas, mas sim dar ouvidos ao Evangelho do Senhor Jesus, que é o Evangelho genuíno. Aí sim a sua vida vai produzir resultados que vão ser agradáveis ao Senhor Jesus. Vão agradar ao Senhor Jesus. Serão aprovados por Ele. Ele vai concordar com esses resultados que vão acontecer na sua vida quando você der ouvidos ao Evangelho, à verdade. É isso que tem que acontecer. Então, chegou a hora disso acontecer. E isso vai acontecer. Eu espero que aconteça assim, em nome do Senhor Jesus. Para que assim, tanto você, como eu, como todos os nossos outros irmãos, possamos estar juntos, firmes, na graça genuína, olhando firmemente para o nosso Senhor Jesus até o fim, perseverando até o fim, vivendo pela fé nele até o fim, com a nossa consciência pura, com a nossa consciência limpa, purificada desses erros, totalmente. Então, meus irmãos, isso possa acontecer com as nossas vidas. É isso que o Senhor Jesus espera com essa mensagem. Então, que possa ser assim em cada um de nós hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém.